para os irmãos abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 17, do 1 ao 24. A parábola das duas águias e da videira. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E disse: Assim diz o Senhor Jeová: uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de mercancia, na cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a pôs junto a grandes águas, com grande prudência. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira e produzia sarmentos e lançava renovo. Houve mais uma grande águia, de grandes asas, cheia de penas, e eis que essa videira lançou para ela suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as auréolas do seu plantio, para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar frutos, para que fosse videira excelente. Diz assim o Senhor Jeová: ela prosperará, não lhe arrancará ele as suas raízes, e não cortará o seu fruto, para que se seque, e em todas as folhas do seu renovo se secará. E não com braço grande, nem com muita gente será arrancada pelas raízes. Mas estando plantada, prosperará. Porventura, tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará, desde as auréolas do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Dize agora a casa rebelde: não sabeis o que significa estas coisas? Dize: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e o levou consigo para a Babilônia. E tomou um da semente real, e fez concerto com ele, e o trouxe sob juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandasse cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou, cujo concerto quebrantou, sim, com ele no meio da Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, feito com aperto de mão, havendo feito todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isto farei cair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e levarei a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia que se rebelou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções, e saberei que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cedro, e plantarei no principal dos seus renovos
Cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e supremo. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos e dará fruto. E se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e à sombra do seu ramo habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. E eu, o Senhor, o disse e eu farei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos, ó Deus querido, agora, por este capítulo lido, ó Deus, sabemos, ó Pai, que é o Teu Santo Espírito, Senhor, que dá o entendimento, que nos manda, Senhor, através da pessoa, Senhor, que se propõe, ó Pai, ler, Senhor, a Tua palavra e se põe, Senhor, a saber o Seu recado, ó Pai, o que o Senhor tem para falar para nós esta noite, ó Pai. Por isso nós esperamos e temos certeza que sairemos daqui, Senhor, edificado, não pelo nosso merecimento, mas pela Tua misericórdia, e é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A gente leu, irmãos, o capítulo inteiro, mas aqui fala de uma quebra de compromisso, né? Porque fez um compromisso, assumiu, mas depois resolveu quebrar, né? E Deus, então, Senhor Jeová fala, subsistirá quem faz essas coisas, né? Então, fala como quando a gente aceita Jesus, né? Se propõe a servir, né? E diz, eu aceito como meu único e suficiente Salvador. E depois de um tempo, até pelas coisas que a gente vive, no mundo que a gente vive, a gente começa a quebrar mesmo até sem perceber. Muitas vezes a gente não percebe que está quebrando, mas está. Por quê? Porque as coisas do mundo vêm fazendo com que a gente vai se ficando e levando para o lado do mundo, da terra. A gente quebra quando a gente às vezes pensa assim, hoje eu tenho um compromisso na igreja, mas não dá porque eu tenho um outro compromisso aqui em casa. A gente está quebrando. E assim a gente faz às vezes a vida inteira. E aqui é muito sério o que fala, né? Subsistirá quem faz isto, né? O poder está na mão dele. Quando a gente se dedica e fala, eu aceito, isso é muito sério. A gente tem que levar a sério, né? E como ele fala aqui, ele tem o poder para reverdecer, para replantar onde ele quer, ele comanda. E quando a gente aceita, a gente está entregando a vida da gente, o comando da vida da gente, do fôlego da gente para Ele. Ele é que manobra e que manda. E a gente, tão pequeno, às vezes a gente opta por ficar com as coisas da terra, né? E a maioria das pessoas, todos nós fazemos isso, né? E isso é muito sério, a gente tem que repensar. Aqui Ezequiel, né, ele está dando conselho, ele está falando através de parábola, né? A águia que fala aqui, as duas águias são parábolas. Ele está usando isso aqui que ele falou para o povo de Israel. São mensagens de Deus para os judeus que estavam na Babilônia e também aos que moravam em Jerusalém. E foram feitas através de visões simbólicas, mas também está falando conosco, porque nós assumimos um compromisso, nós fazemos um concerto, nós fazemos uma aliança com Deus, a partir do momento que aceitamos, e depois nós quebramos, né? A gente quebra e a gente acha que a gente é soberano na vida da gente, né? Não, depois eu faço, e isso vai fazendo com que a gente vai enfraquecendo. Então é um compromisso muito sério, como agora que as senhoras, né, vão se reunir, tem que levar a sério, é uma coisa que é para levar a sério, porque quem está no comando das nossas vidas é Ele, nós só temos que cumprir, nós temos que obedecer, temos que ter o compromisso. Ezequiel, com isso, ele esperava que a nação começasse a viver uma vida nova diante de Deus.
Jesus. E ali ele ensinou, através dessa parábola, que Deus exige que os seus adoradores vivam uma vida dedicada a Ele. Então não é para chegar a assumir como agora, né? As mulheres estão se reunindo, estão assumindo um compromisso, né, de se dedicar a Deus. Então não podemos, é assim, como foi, a Vanessa até falou, né? Você vai lá, eu na hora falei, não. Mas depois o Espírito Santo toca e você sabe que é um compromisso. E Ezequiel já vinha na nossa devocional em casa. Isso não foi uma, não foi duas, não foi três. Então Ezequiel não foi eu que escolhi. Como a Vanessa disse, eu até não esperava, mas foi isso. Então Deus tem um recado. Não se quebra um concerto feito com Deus pela vida secular, não se quebra. É sério, tem que ser levado a sério. E quando Deus toca para que você assuma um compromisso, assuma um compromisso como hoje, que eu estou aqui falando, é porque Ele tem o que falar. É porque Ele tem, Ele fala por quem Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é o dono da nossa vida, Ele é o nosso Criador. Então, temos que pensar muito e levar a sério, porque em 1 Coríntios também tem uma coisa que vem completar sobre isso. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo do 9 ao 16. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então vem confirmar as coisas que Deus revela pelo Espírito. Quem é espiritual discerne, quem não é não entende, acha loucura. Como eu volto a falar, muitas vezes alguém pode pensar, mas agora as mulheres, né, vai assumir, vai até falar lá, né? Não temos muito costume. Eu confesso que até eu mesmo, não estou falando de ninguém, até eu era um pouco resistente a isso, de mulher vir falar, ler a Bíblia e discernir como eu estou falando aqui. Então, mas é de Deus, é de Deus. Ele já vinha falando a palavra que agora eu não vou lembrar, das águas, que vinha dos artelhos, depois subia, que era esse movimento das mulheres, que chegou aos poucos, que parece estranho, mas que vai ser um movimento para que a igreja seja edificada. As mulheres têm compromisso com Deus. As mulheres também aceitaram e fizeram um juramento com Deus, quando aceitaram
Então elas também têm um compromisso, porque para Deus não tem homem e nem mulher. Todos são servos deles. E as mulheres não podem ficar acomodadas atrás do pastor. Né? O pastor vem aqui, nós vamos ouvir, nós vamos cantar no coral, né? Mas só é o pastor que tem que vir aqui falar. Não, porque Deus não tem mulher e não tem homem, tem servos que aceitou e que fez com ele um compromisso. E que muitas vezes, por ser mulher, está quebrando. Ah, não, hoje eu não vou na igreja quarta-feira porque, né, é oração, o pastor vai. Ou então, não, eu vou para ouvir o que o pastor tem para falar. Né? Mas Deus está, através dessas palavras, Ele vem mostrando que quem é espiritual não tem homem e nem mulher. Ele fala através do Espírito dele e traz o recado que é necessário. Com isso, fala aqui que ele esperava que se renove. Nós temos que aprender a renovar o nosso pensamento, acompanhar o desenvolvimento espiritual que Deus está dando para a igreja e assumir. E nós devemos sempre levar a sério e passar a uma renovação do espírito e ter o compromisso, que somos mulheres, mas também temos o compromisso de chegar e ler, de orar, de estar em comunhão, né? De buscar a palavra, de fazer a devocional em casa, porque é através disso que Deus fala. Eu tenho isso como prova, porque foi depois que a gente começou a fazer, né, o devocional em casa, e ler, e meditar. Sempre a gente medita e fala, quando a gente vem, a palavra que o pastor traz, completa. A gente sempre sai falando daqui, só ele completou. E o dia que você, Vanessa, veio falar que eu não sabia, ninguém sabia. Mas você falou tudo aqui, o que nós tínhamos falado de manhã em casa no devocional. O que a gente tinha comentado, porque a palavra saiu. Que as mulheres estão acomodadas, que as mulheres é o pilar da oração, porque a mulher é mais emocional, ela se dedica à oração. Muitas vezes até pelo compromisso dos homens, eles têm mais dificuldade, né? E as mulheres não têm. Então, a gente comentou e é uma realidade. As mulheres estavam acomodadas. E as mulheres têm um compromisso assumido com Deus, tanto quanto os homens. Então, elas não podem ficar sentadas, acomodadas, em casa. Por pouca coisa, não, eu não vou. Hoje meu compromisso não dá. É difícil? É difícil. É complicado, porque todo mundo tem o seu compromisso. Mas só que quando você assume com Deus, você tem que pôr em primeiro lugar esse compromisso. Então, esta palavra vem mostrar o que acontece, a quebra de um compromisso. Ele consiste em sofrimento, ele consiste em muitas lutas, como foi falado aqui. E a quebra de um compromisso é esquecer que Deus é soberano. Ele planta a árvore onde Ele quer, Ele tira a hora que Ele quer. E isso é muito sério. E esperamos que não só as senhoras, mas todos os irmãos da igreja tenham esse entendimento, essa renovação espiritual, porque é uma renovação espiritual. Deus veio através da reunião, da união das mulheres e chocalhou a água que estava parada no tanque, porque Deus não quer água choca e nem morna, como fala na palavra. Ele quer água que se movimente, água que faça movimento e que dê fruto, como fala da videira. Porque a videira, ela tem que produzir fruto. Se ela não produzir, ela não serve para nada. Então, é o que Deus tem
para nós essa noite. Vamos movimentar na água do Espírito e vamos fazer o que Deus tem para nós fazer, sem ficar pensando, eu sou mulher, eu não consigo. Não tem essa de consegue ou não consegue, porque o que é pelo Espírito discerne as coisas do Espírito. Então, se você faz a devocional, se você se dedica, você vem e o Espírito de Deus manifesta e traz a vontade dele. E a igreja cresce e dá fruto, que esse é o significado. Nós, igrejas, somos para dar fruto, não para ser casa vazia e nem para quebrar compromisso com Deus. Amém?